Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheadíssimo de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês, e o vídeo de hoje está bombando. Vamos falar aí sobre Denilson, fiel. Temos novas informações do volante que pode vestir a camisa do Corinthians e inclusive pode estar bem próximo. Vamos falar também sobre Carlos de Pena. Será que o jogador meio ofensivo aí do Internacional pode ser jogador do Corinthians? Vou trazer essa história para vocês. Vamos falar sobre Kaká, que já tem data para fazer exames médicos no Timão. E vamos falar também sobre Romarinho. Será que Romarinho pode jogar no Corinthians? Tenho informações para vocês também. Enfim, fiel, o vídeo está recheadíssimo de informações. Fiquem até o final para você sair daqui atualizadíssimo. Gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas a todo instante para você. Ative o sininho de notificações para sempre que o corintianeiro postar vídeo, a plataforma YouTube te notificar, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, fiel. O Kaká, jogador que foi contratado do Tokushima Vortis, fiel, não foi contratado do Atlético Paranaense, e sim do seu proprietário dos direitos federativos, Tokushima Vortis. Corinthians negociou o empréstimo do jogador por 1 ano, já está tudo acertado, inclusive para esclarecer a maioria dos inscritos. Corinthians já acertou o tempo de contrato, já acertou o salário, já acertou tudo com o jogador e tudo com o Tokushima Vortis. O jogador está marcado para chegar sexta-feira no Parque São Jorge para realizar exames médicos e assinar com o Corinthians. Vale destacar que o jogador não vai poder jogar a primeira fase do Paulistão, já que não deu tempo do Corinthians inscrever o atleta em tempo hábil. Mas caso o Corinthians se classifique e vai classificar, fiel, o Kaká aí tem grandes chances de jogar a fase de mata-matas, tá, fiel? Kaká que chega para brigar posição diretamente aí com o Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians. E eu acredito que sim, foi uma boa contratação o Kaká aí, novo zagueiro do Timão. Comentem que eu quero saber a sua opinião referente ao Kaká. Fiel, vamos falar do Denilson? Porque eu trouxe no vídeo anterior que o Denilson aí estaria muito insatisfeito com seus empresários. Por quê, corintianeiro? Porque, segundo o volante, ele teria recebido uma proposta em caráter oficial do Corinthians e não foi repassado para o jogador. Ora, fiel, isso é muito grave. E, afinal, o Denilson também acusou os empresários de ser sócio do clube. E, por isso, não passou aí a proposta para o jogador, que já deixou claro que quer jogar no Corinthians. Ele já deixou claro também que teve sondagens do Fluminense e do São Paulo, mas deu preferência para o Corinthians e quer jogar no Corinthians. Detalhe importantíssimo, fiel torcida do Todo-Poderoso Timão, o Denilson, por consequência dessas falas, foi afastado do Cuiabá. Inclusive trouxe informações que os empresários aí, o próprio Cuiabá, falou que ele foi afastado por problemas de estar acima do peso. E segundo o jogador, isso é a mais pura mentira. Ele foi afastado por causa do áudio vazado. Só que temos novas informações sobre o Denilson, porque o Denilson não joga mais no Cuiabá, fiel. Inclusive o Denilson já demitiu seus empresários, que seriam aí supostos sócios do clube. Ele tem o direito, o jogador pode demitir o seu empresário a hora que quiser, e disse que contrataria novos empresários para decidir o seu futuro. Inclusive o jogador não deve vestir mais a camisa do Cuiabá, fiel. Então, notícia importantíssima aí, Denilson não joga mais pelo Cuiabá. Será que o jogador pode estar a caminho do Corinthians, já que ele não faz parte mais dos planos do Cuiabá e está afastado? Obviamente que sim, obviamente que as chances são grandes, mas devemos entender também que existe um contrato em que o Cuiabá exerce direitos sobre os seus direitos federativos. Então o Corinthians tenta quebrar esse contrato envolvendo jogadores aí numa possível troca, tanto pelo Riquelme, tanto pelo Denilson. Denilson é interesse do Corinthians, um volante hoje é prioridade máxima no Timão, assim como um lateral. Então, informações quentinhas aí, Denilson, segundo as informações do dia de hoje, não joga mais pelo Cuiabá e teria demitido seus empresários em busca de novos empresários para ajudar a definir o seu futuro. Acredito muito que Denilson, assim como o Riquelme, deve ser jogadores no Corinthians aí mais cedo ou mais tarde, tá, fiel? Mas comentem aí, porque eu quero saber sua opinião, que é de grande valor aqui pro nosso canal. Fiel, uma notícia importantíssima, já esclarecendo as dúvidas aí de vocês. Gabriel Moscar do Bidou saiu no BID, no boletim informativo da CBF, como jogador do Corinthians. Detalhe, fiel,
importantíssimo. Mesmo ele tendo bidado, o Moscardo não vai atuar pelo Corinthians, a não ser em última circunstância, fiel. Esse foi um combinado entre Corinthians e Paris Saint-Germain, já que o jogador está emprestado ao Paris, foi vendido ao Paris Saint-Germain. Moscardo também está contundido e tem data para voltar agora em março, mas não atuará pelo Corinthians a não ser em última circunstância. Esse foi um combinado entre Corinthians e Paris Saint-Germain. E eu acho também muito certo o Corinthians não pôr o jogador para jogar, porque já que o Duílio Monteiro Alves fez a cagada de vender o atleta por preço de banana, já que ele está vendido, não tem como voltar atrás, não tem como você entrosar com um jogador que não fará parte dos planos do clube. Essa é a minha opinião e obviamente eu quero saber a opinião de vocês, mas já esclarecendo, mesmo ele tendo bidado, ele não vai jogar pelo Corinthians. Fiel, antes de falar do Depena aí, vamos falar do Romarinho, porque o Igor Coronado deu aquela suposição que o Romarinho estaria doido para voltar no Corinthians, todo mundo levou na brincadeira, mas tem algo sério aí nesse meio, eu vou explicar para vocês. Notícia importantíssima aí também do Jorge Nicola, que trouxe aí em primeira mão, jornalista conceituadíssimo no cenário esportivo brasileiro, e também do jornalista Uriel. Fiel, o jornalista Uriel é um dos jornalistas mais exemplares que tem aí no Brasil. As informações são as seguintes: o Romarinho estaria insatisfeito no Al Ittihad, lembrando que o contrato do Romarinho vence agora no meio do ano. Se ele quiser assinar um pré-contrato agora com qualquer clube de futebol, fiel, ele pode. Ele estaria insatisfeito no Al Ittihad porque ele ganha 2,5 milhões. Um dos salários mais baixos do clube, é um jogador que entrega muito e ganha pouco. Outros jogadores, segundo o jornalista, entrega pouco e ganha muito. Então o Romarinho estaria insatisfeito. É um jogador, fiel, ó, números importantes, que tem aí 210, 220 jogos pelo Al Ittihad e tem mais de 100 gols. Se eu não me engano, são 102 gols pelo Al Ittihad. Não são números ruins, tá, fiel? Então, já no meio do contrato, se o Al Ittihad não renovar seu contrato com um alto salário, o Romarinho, que espera ganhar aí pelo menos entre 4,5 milhões mensais, ele deve deixar o Al Ittihad e ficar sem clube. E um dos interessados em sua volta poderia ser o Corinthians, já que o jogador viria sem gastos, só aí com um tempo de contrato e um salário oferecido pelo Timão. Ele já deixou claro, e não preciso falar aqui do amor dele pelo Corinthians. Ele é apaixonado pelo Corinthians, já deixou claro isso várias vezes, sempre acompanha o Corinthians, sempre faz postagem em suas redes sociais. Então Romarinho poderia estar pintando no Corinthians, sim, fiel, caso não haja um acordo entre Romarinho e Al Ittihad aí pelas bases salariais. É um jogador que na maioria dos jogos, apesar das estrelas que estão lá, é um jogador que é titular, tá, fiel? Mesmo com as estrelas que estão lá no Al Ittihad. Na maioria dos jogos, Romarinho é titular e tem mais de 50% de gols aí das partidas jogadas. Interessantíssimo também essa possível volta do Romarinho para o Corinthians aí que o jornalista trouxe. O que vocês acham? Eu quero saber a sua opinião. Ah, corintianeiro, pelo amor de Deus, vamos virar a briga de verde? O Romarinho tem 33 anos de idade, cara. Onde você tá com a cabeça, fiel? O Cano do Fluminense tem 36 anos de idade. E olha só o que ele está fazendo lá. Olha o que ele fez em 2023 e o que ele continuou fazendo. É o homem gol do Fluminense. Todo jogo faz gols. E tem 36 anos, fiel. E é atacante. Romarinho tem 33 anos e é atacante. Então a gente tem que ter aí este conceito. Existe o jogador que se cuida bem e o jogador que não se cuida. Então Romarinho poderia ser uma peça, sim, interessante para o Corinthians, se não chega para ser titular, aí para ficar no banco e encerrar sua carreira com glória de ouro por tudo que ele representou pelo Corinthians, tá, fiel? Inclusive podendo participar aí do Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana. Vale lembrar que o Corinthians tem várias competições, o próprio brasileiro é muito extenso e o Romarinho aí seria uma grande peça no Corinthians, acredito eu, fiel. Mas comentem que eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que seria uma boa Romarinho no Corinthians? Comentem que eu quero e muito saber a sua opinião. Porque vamos falar agora ainda mais sobre o mercado da bola, tá vendo, fiel? Por isso que é importante, cara, você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É notícia atrás de notícia, é bomba atrás de bomba, e aqui eu não fico de mimimi para ganhar engajamento não, fiel. Aqui eu já vou direto no que você quer saber. Vamos falar sobre Carlos Depena, fiel? Eu tinha desconsiderado essa notícia do Carlos Depena pelo simples fato. É a mesma situação do Eric Lamela.
um meio ofensivo que tem valores astronômicos, ganha em média 28 milhões de reais anuais, um baita salário, sendo que o Corinthians trouxe o Igor Coronado a preços elevados. Igor Coronado, que já chegou ganhando o maior salário no Corinthians, não tem por que o Corinthians contratar outro jogador com salários astronômicos que joga na mesma posição do Igor Coronado, do que o Rodrigo Garro. Então o Corinthians não teria essa prioridade, sendo que temos prioridades maiores, que é um lateral e um volante, tá, fiel? Até então teria descartado essa informação do Carlos Depena, junto aí com o Eric Lamela. Porém, quem trouxe essa informação do Carlos Depena foi o César Luiz Merlo. Esse cara, ele é de uma competência extraordinária. Um cara muito bem informado, fiel. Eu tenho total confiança. E ele trouxe a seguinte informação, que o Corinthians poderia estar atravessando a negociação com o Vasco da Gama, que estaria mais interessado no jogador, e conversando com o jogador há mais tempo. Trouxe também informações que o Carlos Depena gostaria sim de atuar no Corinthians e ver o Corinthians com bons olhos, já que no Internacional ele é reserva absoluto. Veio perdendo espaço, inclusive ele veio do Dinamo de Kiev para o Internacional, começou a fazer boas temporadas, mas começou a cair de produção. O Internacional está montando um timão, contratou vários reforços e o jogador perdeu mais espaço ainda. Hoje ele é reserva no Internacional, jogador de 31 anos de idade, fiel, e tem contrato até dezembro agora deste ano, ou até o meio do ano. Eu não me recordo bem se é até dezembro ou se é até o meio do ano. É um jogador que não é fácil de negociar, é um jogador que é fácil de contratar. Mas segundo o seu agente aí, o seu empresário, que se chama Júlio, é um nome esquisito, Júlio Timizinski, diz que nem o Corinthians nem o Vasco procurou com propostas oficiais. O César Luiz Merlo também disse aí no seu blog aí, escrito aí em várias páginas que está saindo, porque se trata de um jornalista bastante conceituado, que também não houve proposta de Corinthians e Vasco. Obviamente que o empresário não vai admitir, olha, estou negociando com o Corinthians, estou negociando com o Vasco, ou estou negociando com o São Paulo. Com o Igor Coronado foi a mesma coisa, fiel, mesma historinha. Isso aí eles não vão admitir mesmo. Essas informações vocês recebem da mídia alternativa aqui através de influências que cobrem clubes. Igual eu trabalho com 2, 3 setoristas do Corinthians, outros trabalham com mais ou com menos, tem outras informações de jornalistas ou de portais, enfim. É aqui que você recebe essas notícias mesmo. E veio desse cara que é importantíssimo no cenário esportivo brasileiro, fiel. Então, se ele disse, eu acredito. Eu só não acho que vale a pena, isso aí já é uma opinião minha, o Corinthians contratar o Carlos Depena. Uma, porque ele não é volante. Pode até jogar de volante, mas não é a sua especialidade. Duas, porque ele joga na mesma posição do que o Rodrigo Garro e o Igor Coronado. Poderia ser um jogador interessante? Poderia, apesar que seria uma aposta, porque ele não vem atuando bem, ele não vem numa boa fase. Ah, corintianeiro, você não disse que precisamos de elenco para disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Sul-Americano? Aí é válido, aí sim, porque o Corinthians precisa realmente de um elenco extenso. Mas até o presente momento as duas informações batem. A do empresário do jogador e a do César Luiz Merlo, que diz que não fez proposta oficial ainda, mas que as negociações existem. É aquela trava, você tem vontade de jogar vontade de jogar aqui em São Paulo, no Corinthians, se sim, tal, aí você começa a ver parte de logística, aí você vai fazer uma proposta oficial para ver se interessa o jogador e se interessa ao Inter, porque querendo ou não ainda existe um vínculo contratual, tá, fiel? Existem os direitos federativos ainda que pertencem ao Inter até o final do ano. Mas Carlos Depena sim interessa ao Corinthians, sim, fiel. Só eu, opinião minha, não acho que seria uma boa contratação, porque o Corinthians tem outras prioridades. Obviamente que eu quero que vocês comentem e obviamente também que eu vou trazer outro vídeo à noite, completando o 3º vídeo do canal do Corintianeiro, e quero pedir para vocês humildemente, para vocês darem um feedback aí sobre a voz do Corintianeiro. Comprei um fone aí para ver se tá saindo com uma qualidade melhor ou não. Comentem aí, fiel, que eu quero saber a sua opinião. Meu muito obrigado, eu vou ficando por aqui e vai Corinthians!